Aí, Eu tô com. Aí. E aí, vamos tudo lá. beleza? Tá tudo tranquilo, cara. Eu preciso pegar mais um pouco da jogada aí para poder aprender mais. Eu adoro muito ver seus vídeos aí, que é bem explicado, né? Só que eu tô tendo aquela dificuldade que eu te passei. Tá, eu vou abrir agora aqui. Eu vou abrir as fotos aqui que você me mandou o link, né? Eu tô com o Mandei. computador aqui. Deixa eu puxar da minha outra tela para cá. Ó, deixa eu abrir uma foto aqui. Certo. Você Vai tá. ver É que- nítido. rapaz, eu tenho uma dificuldade muito grande com nitidez e as fotos, por exemplo, esse link que eu te passei mesmo, praticamente foi quase 200 fotos que eu apaguei, que saiu tremida ou não teve uma nitidez legal. Essas foi já mais ou menos que eu achei que ficou melhor. E se você ver, tem não tem nitidez nela, né? Tá, Então eu tenho beleza. essa dificuldade aí, eu tenho grande dificuldade nisso daí. Cara, fala uma coisa para mim. Você fotografa no modo manual ou automático? Manual, Manual? Ó, manual. eu abri uma foto aqui. Uma foto que tem uma moça abraçada com um menino. Os dois estão de óculos, ela tá com uma blusa amarela e ele com uma blusa cinza. Essa foto é a Dan 1081. Certo. Ó, o ZIF dessa foto está dizendo para mim que você fotografou com F18. Foi isso mesmo? F18? Sabe qual que é o meu maior problema, Adriano? Na hora que eu tô tirando a foto, parece que eu me perco. Se eu te falar para você qual foi o F que eu coloquei, eu não lembro, porque tem hora que eu vou me perdendo, eu vou mexendo e, sabe, tem hora que eu não sei qual que é o F que eu tô colocando, qual que é o ISO que eu tô usando. Eu fico totalmente perdido nisso, eu não consegui ainda me formalizar, familiarizar com esse sistema do ISO e você acabou de falar aí. A abertura, né? Eu tenho que me familiarizar com isso, que eu fico totalmente perdido ainda. Tá. Deixa eu falar uma coisa. Sua câmera é uma D7100, né? D7200. Cara, esse ZIF aqui tá dando D7100. Sério? Peraí, deixa eu pegar minha câmera aqui, peraí. Pega aí. Todas as fotos É, aqui é é, é, D7100. D7100, isso mesmo. Tá? É isso Tá no mesmo. ZIF aqui. É, olha só. A primeira coisa que eu vou te falar aqui, tá? F18 é uma abertura que não tem muito sentido você usar. Então, por exemplo, essa foto aqui, ela está com F18 e o tempo de exposição está com 1,30, muito baixo. Então, o que aconteceu aqui? A foto saiu tremida. Ela tinha um número F muito fechado, que não, né, teoricamente e praticamente não precisava ser tão fechado Certo. assim. E com isso, você teve que baixar a velocidade para ter fotometria. E aí você tremeu por velocidade baixa. Então, essa foto que eu estou olhando, essa que eu descrevi para você, o problema dela é que ela ficou tremida. Se você tivesse, por exemplo, aqui, usado deixa eu ver a lente que você usou aqui, foi a cinquentinha, né? Ó, você podia ter usado, por exemplo, um F4, um ISO 200, está com ISO 400, e, nossa, a velocidade aí ia dar um 250, mais ou menos. Cara, essa foto ia ficar super nítida. Ia ficar bem. Porque Então, no caso, seria um ISO, uma abertura maior e, é, e a velocidade teria que aumentar mais também, né? exatamente. Ó, a velocidade é assim, ó. Existe uma regra para você saber aí como aplicar a velocidade. Então, a regra diz que a velocidade tem que ser igual à distância focal dividido por 1, no caso de uma câmera full frame, e dividido por 1,5 no caso de uma câmera crop. E a D7100 é uma câmera crop. Então você pega a focal, que é a lente que você está usando, que é a cinquentinha, e divide por 1,5.
você vai dividir 50 por 1,5. Vai dar mais ou menos 70... Tem um calculador até aqui, ó. 50. Eu vi você falando sobre isso nos vídeos do YouTube, sobre isso daí, e eu estou começando a treinar para poder pegar essa jogada sobre Então, o que se é de cinquentinha, colocar um 75, mais ou menos. exatamente. Dá mais ou menos 75 a 85, né? Com a velocidade que existe é 1,80. Então você vai usar no mínimo 1,80 quando você botar aí a 50 milímetros na sua câmera. Não baixa menos que isso. A 50 ela não é estabilizada, né? Ela é uma lente fixa, então não tem como você baixar uma velocidade menor. Então usa no mínimo 1,80. Botou 50 na sua câmera, não usa velocidade mais baixa do que isso. Aí como que você vai fazer? Você vai, eu sugiro sempre trabalhar com 2 pontos mais fechado do que a abertura máxima. Então essa lente ela é f1.8. Então você pode colocar, se você quer a máxima nitidez dela, bota ali por perto de f4, tá? Botou f4, baixou 1,80, olhou no visor na fotometria, aí você ajusta o ISO. Deixa o ISO ajustado de acordo com o que você quer. E aí o ISO, no caso, seria no final. Aí você vai ver que a sua fotografia vai ficar muito nítida. Agora, veja bem, tem um limite para você trabalhar no ISO. Sim. Então, se o seu ISO subir muito, por exemplo, a D7100, 1600 ela já começa a apresentar grão. E 3200 aí não dá para usar. Já fica muito ruído. Certo. Então, por exemplo, se você não quer ruído, você vai levando o seu ISO até, por exemplo, levou até 800. Você já deixou lá na abertura que você quer, né? A velocidade mínima e o ISO máximo. Não deu fotometria ainda? Tem que usar flash. E eu tô vendo que você não usou flash nessas fotos aqui, né? Não usei. O flash que eu tenho é só da máquina mesmo, né? Não tenho um flash fora, não. Mas quando você fotografa na luz, não precisa de flash. O flash é para quando você tá aí sem luz, né? Que não dá fotometria. Certo. Tá? Então é isso, ó. Primeiro, não deixa com uma velocidade menor do que a focal dividido por 1,5. Tá? Então, se é 50, tá com a 50 aí, vai ser 1,80 no mínimo. Não deixa menos que, cara, vai tremer mesmo. A não ser que você apoie seus cotovelos numa mesa, né? Em algum lugar, assim, num balcão, aí dá até para arriscar uns 50, 40. Mas na mão, a sua respiração já é o suficiente para tremer a foto. Certo. Por exemplo, e se você tiver como, por exemplo, uma 70-200, você disse que tem uma 70-200, né? Não, eu tenho só essa daí mesmo. É que eu que errei. É a D7100. Então, por exemplo, se você pegar uma 70-200, né? E você puxa nos 200... Você fala da lente. A lente 70 eu tenho. Deixa eu só confirmar aqui, peraí. Eu tenho essa, que é a 70-200. E tenho essa que é a 18-105. Então, por exemplo, a 18-105, se você puxar ela em 105, você tem que usar de 1,150 para cima. Para baixo, você corre o risco de tremer. Só que aí, na 18-105, entra um detalhe. Ela tem estabilizador. O estabilizador permite com que nós conseguimos baixar um pouco a velocidade. Abaixo da focal. Então, por exemplo, na 18-105, que teria que deixar, por exemplo, em 1,150, você consegue usar ela em 1,80 também. Por quê? Porque ela tem o estabilizador. O estabilizador absorve o nosso movimento. Ele estabiliza a imagem e não treme. Mas isso até um limite. Tá? Certo. Essas lentes mais baratas aí, 1 ponto, no máximo 2 pontos. Quando é lentes mais caras, assim, tipo, 24, tipo a 70-200, que é a top de linha, lá 2.8 e tal, aí eles ganham até 4 pontos de luz. Mas aí estamos falando de lente de 10, 12 mil reais, 8 mil reais. Né? Então, tem esse lance do estabilizador.
Mas quando a lente não tem, por exemplo, as fixas de 50, 85, é difícil, não tem. Na fixa não tem. Né? Mais é na zoom, ou então nas fixas que são teles, de 200 para cima. Então, quando tem estabilizador, você pode baixar. Mas se não tiver, a regra é essa aí. Tá? Não baixe a sua velocidade para menos. Botou 50, cara, não baixa para menos de 1,80 não. Tá? Menos de 80 não baixar. E aí você vai, tipo, você quer nitidez da foto, o máximo, fecha lá para F4 e controla o ISO, tá? E aí você, por exemplo, se deixou o ISO 100, você está fotografando de dia, deixou o ISO 100, F4, e ainda está muito claro, aí você sobe a velocidade, né? Aí 1,80, 100, 150, 200, vai subindo. Perfeito. Porque a velocidade para cima não faz diferença, não. Agora, a abertura, quando você começa a fechar muito, ela também começa a perder nitidez. Porque acontece um fenômeno chamado distorção, né? Distorção de perspectiva, e começa a perder a nitidez também. Tá bom?